Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos estudar uma espécie de ligação que é a ligação metálica. Como átomos de metais vão se combinar, vão se manter unidos. Bem, nós estudamos as ligações químicas, né? E nós vimos, por exemplo, que a ligação iônica, ela vai ocorrer quando um átomo quer perder e outro átomo quer ganhar elétrons. E aí a gente, pela regra do octeto, né, utilizando esta teoria, né, a gente entende que os metais querem perder elétrons, os não metais querem ganhar elétrons, e assim os metais perdem, os não metais ganham, a formação de cátions e ânions, e assim eles se mantêm unidos. Maravilha! Nós estudamos também a ligação covalente. A ligação covalente vai ocorrer entre átomos que querem ganhar elétrons, lá os não metais, tá? Agora, e quando eu pego, por exemplo, um pedaço de magnésio, sabe? O metal magnésio, que é utilizada, tem aí programas que mostram uma coisa chamada pederneira, né? Que você raspa ali o magnésio para produzir fogo. Como é que eu consigo metal magnésio, né? Como é que num pedaço de magnésio, ou de ferro, ou de cobre, né? Ou de alumínio, né? Como é que os átomos se mantêm unidos? Já que o metal, ele quer perder elétrons, né? Então imagine aqui o magnésio, né? O magnésio, ele tem 12 elétrons no total, né? Se nós fizermos aqui a sua distribuição eletrônica, ele vai apresentar 2 elétrons na última camada e 8 na penúltima. Então a gente diz que ele quer o quê? Quer perder 2 elétrons. Ele quer perder 2 elétrons. Se ele perder 2 elétrons, ele vai ficar com 8 na última camada, né? Então imagine que eu tenho aqui uma situação em que eu tenha inúmeros átomos de magnésio, tá? Todos eles com 2 elétrons na última camada, que é a camada de valência. E eles não querem estes elétrons da sua última camada. Então imagine que este átomo aqui, ó, com seus 2 elétrons, ele não sabe o que fazer com ele, porque ele quer perder esses elétrons. Então ele joga em cima deste átomo aqui. Quando ele faz isto, ele se transforma em magnésio 2+. Só que este átomo, ele também não quer elétrons, então ele sai jogando os seus elétrons da camada de valência, jogando entre eles, né? Porque ninguém quer, como se fosse batata quente, né? Os elétrons chegam aqui, ele não quer, ele chega aqui, ele não quer, e os elétrons de todos eles ficam aqui, de tal maneira, olha só, que eles jogam os elétrons da sua última camada eletrônica para quem vê quem quer. E ninguém quer, é como se os elétrons ficassem, coitadinhos, como se fossem batata quentes entre os átomos do metal, né? No caso do magnésio aqui, 2+, né? Ninguém quer os seus elétrons no caso dos metais, né? Então esta teoria é chamada teoria do mar de elétrons. Como é que funciona? Funciona assim, né? Funciona assim, olha só. Então o que você tem no caso dos metais, né? Nós temos uma coisa chamada teoria do mar de elétrons, né? Que é o seguinte, imagine que aqui tem um metal que queira perder um elétron. Então ele quer perder esse seu elétron, ele não quer ele. Então ele pega e joga esse seu elétron ali, né? Quando ele faz isso, ele se transforma no metal +1. Este também não quer, se transforma no metal +1. E assim sucessivamente, todos os átomos jogam, se desfazem do seu elétron de valência, né? De tal maneira que estes elétrons, eles ficam circulando entre os átomos do metal, né? E aí acontece uma coisa interessante. Por quê? Porque entre este cátion e este elétron vai haver uma atração. Interessante isso aí, né? Porque o cara antes não queria o elétron. Mas quando o elétron sai, ele se transforma num cátion positivo e começa a querer elétrons. É uma coisa doida, né?
Então, olha só, quando ele joga o seu elétron para lá, que ele se transforma num cátion, entre ele e o elétron, que tem cargas opostas, há uma atração. Só que entre esse cara e este elétron também há uma atração, tá? Então, à medida que esse cara é atraído por este elétron, esse também é. E à medida que eles são atraídos, eles se aproximam. Eles se aproximam. Então, na verdade, os elétrons entre os átomos do metal vão funcionar como se fosse uma cola, como se fosse uma argamassa entre os blocos, entre os tijolos, né? E assim os metais são montados, né? São construídos, permanecem no estado sólido, né? Devido a esta atração que há entre os cátions e um mar de elétrons, um monte de elétrons circulando entre eles, ok? Muito bem. Em função deste mar de elétrons, as propriedades dos metais são possíveis de serem explicadas, tá bom? E quais são estas propriedades? Bom, eles são bons condutores de eletricidade, tá? Por quê? Justamente porque eles têm elétrons livres, né? Então, quando um metal é submetido a uma corrente elétrica, os elétrons se alinham e aí passam a circular ordenadamente através do metal, tá certo? Então, os metais, todos eles são bons condutores de eletricidade. Também são bons condutores de calor, né? O calor passa por condução através dos átomos do metal, né? Você vai estudar melhor isso daí na física, né? Quando você estudar termologia, quando você estudar o calor. Termologia significa o estudo do calor. Você vai ver que todos os metais são bons condutores de calor. É por isso que eles são utilizados nas panelas, nos tachos, nos caldeirões, né? Porque ele conduz o calor do fogo para o alimento, né? Ok, claro, né? Pelo fato deles serem bons condutores de eletricidade, é que eles são utilizados como fios, né? Para que a eletricidade possa passar por eles, especialmente o cobre, né? Muito bem. São dúcteis. O que quer dizer dúctil? Significa que eles podem justamente formar fios, né? Então você pode esticar um metal e ele então vai se esticando e formando fio, né? Então todos os metais podem formar fios. É claro que existem metais mais dúcteis do que outros, mas todos eles são dúcteis, né? Eles também são maleáveis. O que significa ser maleável? Que eles podem formar chapas, né? Eles podem formar chapas metálicas, né? Ok? Muito bem. Então são dúcteis, são maleáveis, eles apresentam um brilho metálico. Em geral, eles apresentam um brilho prateado. Claro que existem ali exceções, né? Existe o cobre que tem uma cor diferenciada, existe o ouro que tem uma cor diferenciada, mas de uma forma geral, eles têm uma cor cinza prateada, né? Os metais, tá bom? E eles têm elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. De uma forma geral, com exceção de um ou outro aí, por exemplo, o mercúrio, que já é líquido nas condições ambientes, portanto ele tem uma temperatura de fusão baixa, né? De uma forma geral, os metais têm elevadas temperaturas de fusão e de ebulição, justamente porque os cátions do metal ficam fortemente atraídos pelos elétrons, né? Pelo mar de elétrons entre estes íons, tá certo? Muito bem. Bom, é interessante que os metais eles se organizam, né? Os íons positivos e os elétrons ali no meio, né? Eles, na verdade, de metal para metal acontecem variações, mas os metais eles estão, os átomos numa estrutura metálica, eles estão organizados. Isso é que é uma coisa bacana, eles estão organizados, né? Então veja, cerca de 90% dos metais, portanto a maior parte dos metais, eles se cristalizam, eles se solidificam, né? Em três estruturas, né? Ou seja, os átomos se organizam formando essas estruturas. Quais são elas? Cúbica de corpo centrado, né?
cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, né? E cúbica de face centrada e hexagonal compacta. Então é interessante isso, que os metais, ao eles se organizarem no estado sólido, os átomos não estão lá de qualquer maneira, eles estão organizados em 90% deles em uma dessas três estruturas. Olha que bacana, né? Muito bem. E como é que este assunto, né, das ligações metálicas aparecem nas provas? Vamos ver? Olha só. Aqui uma questão da Universidade Federal do Ceará. Olha só. Nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar a propriedade dos compostos metálicos, tá bom? Então aquela teoria lá de ligação covalente, ligação iônica, não explica a formação dos metais, né? Foi necessário uma teoria à parte para explicar como que os metais se ligam, se combinam para formar um composto sólido, por exemplo, né? É isso que está dizendo aqui, tá? Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular, tá? Bem regular, organizadinho, né? 90% daquelas três maneiras que eu lhe disse lá, de íons positivos, no qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Na verdade, os elétrons estão lá, não há uma coordenação desses elétrons, eles estão livres entre os cátions, né? Isso significa dizer que se tem um arranjo de íons metálicos distribuídos num mar de elétrons móveis, ok? Muito bem. Com base nessas informações, é correto afirmar que os metais, de uma forma geral, vamos ver. Primeiro, tem elevada condutividade elétrica, mas baixa condutividade térmica? Não. Eles têm alta condutividade elétrica e alta condutividade térmica, tá bom? Eles são solúveis em solvente apolares? Não, nem vou discutir isso, né? Possuem baixa condutividade térmica e elétrica? Isso aqui tá tudo errado, a letra B, né? São insolúveis em água? São insolúveis em água. Possuem baixa condutividade elétrica? Não possuem baixa condutividade elétrica, tá? Então tá errado também. Conduzem com facilidade a corrente elétrica e são solúveis em água? Não, não são solúveis em água, né? Porque senão como é que ia fazer, né? Você colocava água, um copo d'água, uma vasilha com água no fogo, se o metal se dissolve na água, a água ia vazar, não dá para cozinhar o alimento, né? Então não tem cabimento isso, né? Letra E, possuem elevada condutividade elétrica e térmica? Sim, né? Então esta foi a teoria do mar de elétrons para justificar a formação da ligação metálica. Espero que você tenha compreendido, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para ver os outros vídeos, tá certo? E grande abraço para você.